Nós vamos falar em Romanos capítulo 12. Eu quero refletir com você algumas palavras que Paulo escreve a sua carta, escreve à igreja de Roma, e eu quero compartilhar com você desse texto que é tão conhecido, mas de uma profundidade tremenda. E essa semana a gente refletiu sobre algumas coisas. Nós somos uma igreja pentecostal, mas uma igreja que entende que é necessário refletir na palavra de Deus, uma igreja reflexiva, que entende que a gente precisa entender aquilo que Deus quer falar conosco, também através do conhecimento da palavra. Antes de fazer essa leitura, eu quero, não sei quantos já sabem, eu creio que a grande maioria, porque a mídia já expressou, mas eu quero expressar aqui o meu grande pesar pelo falecimento do missionário Davi Miranda. O missionário Davi Miranda fundou a igreja Deus e Amor em 1962, ele tinha 78 anos de idade, aproximadamente 11 mil igrejas, em 136 países. Eu não sei, porque ele sempre foi um homem muito reservado, nunca se viu esse homem num canal de televisão, nunca se viu esse homem dando entrevista para jornal, revista, ou coisa parecida. Sempre foi um homem muito reservado. Pouco se sabe da vida desse homem. Mas eu creio que deve ter sido um dos maiores missionários que esse país conheceu. Eu acho que nenhum outro homem fez o que Davi Miranda fez até agora, na condição que ele fez, sem abrir mão dos seus princípios. Sem abrir mão dos seus princípios. Ele não deixou se levar por nada, por nenhum convencimento, por nada que pudessem falar. Ele não mudou 1 milímetro para a direita ou para a esquerda, ele continuou naquilo que Deus tinha para a vida dele. Fez um trabalho fantástico, mas partiu para o Senhor, e eu não podia deixar de falar alguma coisa sobre esse homem, porque eu penso que todos, acho que não tem posso estar até enganado, mas um cristão nesse país que não tenha ouvido falar, ou que não tenha ouvido pelo menos alguma coisa, uma oração, ou ligou o rádio e ele estava falando e que não ouviu alguma coisa do missionário Davi Miranda e sua família. Que Deus os console e que a igreja Deus e Amor continue sendo ele foi um formador de discípulos, as filhas dele são uma bênção, os genros são uma bênção. Eu espero que eles consigam dar continuidade a esse trabalho e fazer com que esse trabalho continue tão forte, tão evangelizador como é o trabalho do missionário Davi Miranda. Que Deus o tenha. Amém, igreja? Então, quando você puder, você ore pela família, porque eu imagino o tamanho dessa perda. E para o evangelho também, né? Perdemos um grande homem de Deus. Mas no capítulo 12 de Romanos, eu quero ler com você alguns versículos. A gente poderia ler todos, mas eu quero ler algumas coisas. Diz assim: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada,
Digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esses dons para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, o que exercita ministério, com alegria. Amém, igreja? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa bondade e essa misericórdia do Senhor, ó Deus, de nos trazer, Senhor, a esta casa, para ouvir, Senhor, da tua palavra. Nós estamos aqui, ó Deus, como os teus filhos, como teus servos, que precisamos, ó Deus querido, ser exortado pelo Senhor, que precisamos ser orientado pelo Senhor. Já te louvamos, Senhor, com louvores, já te louvamos, Senhor, com nossas ofertas, com nossos dízimos, e agora, Senhor, exorta-nos, ó Deus, burila a nossa vida, Senhor, esmerila-nos, ó Deus querido, passa, ó Deus querido, o prumo em nós, para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Esse texto é uma das pérolas que Paulo escreve, e ele usa a igreja de Roma para expressar algo que é muito forte nos dias de hoje. Hoje nós vivemos num universo de milhões de evangélicos. O censo disse que, pela última vez, que nós passávamos dos 35 milhões de evangélicos no nosso país. Hoje deve ter alcançado muito mais. Mas eu fico pensando no que isso tem mudado o nosso país. No que isso tem mudado a nossa vida. Do que isso tem mudado a estrutura da nossa nação e de outras nações. Hoje é muito simples, é muito fácil você encontrar pessoas e você perguntar qual a sua religião, e ele vai dizer que ele é evangélico. Há alguns anos atrás, talvez aí quando eu falei do missionário Davi Miranda, em 62, talvez falar que era evangélico era muito mais difícil, muito mais complicado. No advento da televisão, quando começou a surgir os televangelistas, essa coisa de ser evangélico, de ser cristão, foi se popularizando. E a gente percebe que hoje é muito simples você ver alguém num canal de televisão ou em qualquer outra mídia, fazendo coisas aterrorizantes, coisas totalmente fora da Bíblia, e quando alguém pergunta, ela diz assim: eu sou evangélica. Eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi uma par delas. Já vimos algumas que pousaram nuas e disseram que o trabalho era uma coisa e religião era outra. Já vimos cada aberração que a gente fica, mas você pergunta, ele diz assim: eu sou evangélico. Sou evangélico. Então, nesse universo de evangélicos, há pelo menos 3 tipos de categorias. Há aquelas pessoas que são apenas simpatizantes, mas ele diz que ele é evangélico, mas ele é apenas simpatizante, porque ele não tem nenhuma outra religião e de vez em quando ele vai numa igreja evangélica, talvez, ou talvez ele goste de receber uma oração, ou ele não tem nada contra,
Então, por não saber o que dizer, porque a mãe vai, porque a família toda é, ou porque X coisas, ele diz, eu sou evangélico. E vira e mexe, ele aparece por uma igreja. Tem uma segunda categoria de pessoas que são os frequentadores. Ele é um frequentador de igreja. Ele é um frequentador de campanha. Ele é um frequentador da tal chamada agora, que está virando moda, da tal célula. Ele é um frequentador de cultos de ação de graça. Ele vai naquilo que lhe interessa. Ele vai na igreja, ele frequenta uma ou outra, quando dá, no dia que der. O frequentador, ele não quer compromisso. Ele só quer a bênção. Ele não quer compromisso. Como diz o jargão aí, no meio dos evangélicos, ele quer a bênção, mas ele não quer nada com o abençoador. E tem um outro grupo de pessoas, que é a qual eu creio que eu estou falando hoje aqui, mas que, na verdade, está se tornando o grupo mais escasso dentro da igreja, é o grupo dos convertidos. Pessoas verdadeiramente convertidas ao Evangelho de Cristo. Conversão. A palavra conversão, ela pode ter a gente pode interpretar de duas formas. Então a gente no meio evangélico, no meio cristão, a gente usa muito dizer que fulano é convertido. E quando ele não mais frequenta a igreja, quando ele não mais está envolvido, a gente diz que ele é um desviado. Por quê? Porque a conversão pode ser, primeiro, eu estou indo para um lugar e decido mudar o meu rumo. Eu retorno. Eu faço um retorno, né, de 180 graus e volto. Então eu estou indo e eu volto. Isso é uma conversão. Então a gente diz assim, fulano está convertido. Por quê? Porque ele estava indo para um caminho e ele decidiu agora, através do Espírito Santo, retornar, deixar aquele caminho e voltar para o verdadeiro caminho, o caminho certo, que é o caminho de Cristo. Então uma conversão, eu vou para um lugar, desisto e retorno para o outro. Mas esse texto, ele não fala dessa conversão. Esse texto, ele fala de um outro tipo de conversão, a conversão do transformar. Quando eu digo assim, esta água se converteu em vinho, essa daqui se converteu em gelo, tem uma pedra aqui dentro. Essa água se converteu em gelo. Eu estou dizendo que essa água se transformou em gelo. Eu estou dizendo que ela deixou de ser água líquida para ser água sólida. Houve nela uma transformação total. Não é mais a mesma coisa. É uma metanoia. É uma mudança radical. É o que a gente fala sobre a transformação da borboleta, que inicia-se como um bicho de seda, uma pequena lagartixa, ou uma lagarta, desculpa, lagartixa é aquilo que fica na parede, uma pequena lagarta, que com o passar do tempo, vai se transformando, vai havendo nela uma metanoia, uma mudança, uma alteração, até que ela se transforme em uma borboleta. E quando a gente olha a borboleta, a gente não lembra mais que ela era uma lagarta. Você não consegue identificar que ela era mais uma lagarta, porque a lagarta ficava dentro do casulo e agora ela está voando. Então esse texto, ele vem falar para a gente de conversão. E hoje, amados, eu queria falar com você sobre alguma coisa sobre isso. O quanto de nós está convertido ao Evangelho?
O quanto de nós está realmente transformados em Cristo Jesus. Porque é muito legal a gente ir à igreja e ouvir que vamos receber bênção. É muito bom ir à igreja e ouvir que o Deus dos céus vai fazer milagre pela minha vida, que Deus vai mudar dentro da minha casa, que Deus vai me ajudar no meu trabalho, que eu vou receber isso, que eu vou receber aquilo. Principalmente, como eu já disse, com o advento da televisão, dos televangelistas, a gente ouve muitas promessas. Promessas de mudanças, promessas de riquezas, e a gente ouve esses homens falando, para você ir para a igreja, mas você não ouve ninguém falando de transformação de vida. Sabe por quê, querido? Porque com essa popularização do evangelho, com essa coisa de que eu quero encher igreja, com essa coisa de que eu quero fazer movimento, dessa coisa que eu quero ser maior, que a minha igreja seja maior do que a outra, que o meu ministério seja mais conhecido do que o outro, que o meu ministério seja maior ou mais poderoso ou coisa parecida, nós estamos deixando para trás alguns pilares que não podem ser deixados. Com a popularização, nós estamos deixando para trás colunas do evangelho que não podem ser deixados. Porque o evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem sacrifício não é evangelho. E eu vou dizer para você, evangelho sem Jesus não é evangelho. E a gente tem visto com o passar do tempo que está se perdendo esse negócio. Fala-se no nome do apóstolo, fala no nome do bispo, fala no nome do pastor, fala no nome da denominação, mas não se fala no nome de Jesus, aleluia. Fala-se no nome de tudo, fala-se em transformação, mas não fala-se em transformação, aleluia, de vida. E eu queria falar com você aqui nessa noite, aleluia, que não adianta você estar aqui dentro desse lugar, se você primeiramente não desejar ter uma transformação de vida. A primeira coisa que o evangelho prega para nossas vidas, é a transformação da nossa vida. Se você ver o evangelho de Jesus, de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, todos os evangelhos, se você ver as cartas de Paulo, você não vai ver ele anunciando um reino de riqueza, você não vai ver ele anunciando um reino de bênçãos para nossas vidas, você não vai ver ele anunciando um reino de flores, só bênção, não, ele vai anunciar um reino de sacrifício, aleluia, ele vai anunciar um reino de transformação, ele vai anunciar um reino, aleluia, de metanoia para a nossa vida, sabe para quê? Para que nós possamos conhecer qual seja a boa, a verdadeira, a certa, a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz assim, renovação, para renovar o seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu queria falar com você aqui nesta noite. Será que você está experimentando a vontade de Deus na sua vida? Será que a Igreja Restauração e Vida está experimentando a vontade de Deus? Será que nós estamos experimentando qual seja boa, qual seja agradável, qual seja a perfeita vontade de Deus para nossas vidas? Quanto de nós estamos convertidos verdadeiramente a Cristo? Quanto de nós não está convertido a uma igreja? Falando da Deus e Amor, com todo o respeito e carinho que eu tenho por essa igreja, eu tive uma irmã aqui por muito tempo, uns 4 ou 5 anos, e ela dizia assim para mim, pastor, eu estou aqui, mas eu só estou aqui porque a igreja Deus e Amor não me aceita. Eu dizia, irmã, mas aqui, o Espírito Santo também está aqui. Aqui também tem a palavra de Deus. Aqui, não, pastor, mas igreja para mim é a igreja Deus e Amor. Eu estou aqui porque ela não me aceita, porque no dia que ela me aceitar, eu vou para lá.
Para quem nós estamos convertidos? Nós estamos convertidos a uma denominação? Nós estamos convertidos à placa de uma igreja? Nós estamos convertidos a um louvor? Nós estamos convertidos a uma dança? Nós estamos convertidos a uma pregação? Nós estamos convertidos a um grupo de louvor? Ou nós estamos convertidos verdadeiramente a Cristo? Aleluia! Nós estamos convertidos à forma com que a igreja trabalha, ou se a igreja é pentecostal, ou se a igreja é congregacional, ou se a igreja é presbiteriana, ou se a igreja é isso, ou se a igreja é aquilo outro. Nós estamos convertidos a uma denominação, ou nós estamos convertidos a Cristo Jesus? Qual é a nossa conversão? Como que foi? Como que está acontecendo a transformação da nossa vida? Sabe o que está acontecendo, amado? Nós ligamos a televisão e nós vemos televangelistas prometendo, sabe o que? Transformação na sua vida. Mas transformação, sabe de que forma? Que você era pobre e vai ficar rico. Que você tem problema dentro de casa e que agora não vai ter mais. Que você tinha problemas sentimentais, mas que agora você vai fazer a terapia do amor e agora você vai resolver todos os seus problemas. Aí vem um outro dizendo para você que você compra uma toalhinha e a cura chegou. Aí vem o outro dizendo para você dar 7 mergulhos numa piscina e vai mudar a sua vida, mas não vem ninguém para dizer assim: ei, Deus está querendo que você mude de vida, mas a transformação tem que ser de dentro para fora, porque Deus não quer que você mude a sua aparência, mas Deus quer que você molde o seu caráter, segundo o caráter de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque conversão verdadeira, meu amigo, aleluia, conversão verdadeira, minha amiga, aleluia, não é mudar o cabelo, conversão verdadeira não é mudar a roupa tão somente, conversão verdadeira não é só mudar o falar, conversão verdadeira é mudar o caráter, aleluia. Eu era uma pessoa, mas agora eu fui transformado, e o meu caráter é caráter de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Quanto de nós dizemos que somos discípulos, mas o que é ser discípulos? Não há uma transformação para nos transformarmos em discípulos de Cristo. Às vezes nós somos discípulos de muitas coisas, mas não somos de Cristo. Nós somos discípulos do pastor, nós somos discípulos do grupo de louvor, nós somos discípulos de um monte de coisa, mas não somos discípulos de Cristo de verdade. Sabe por quê? Aleluia! Porque transformarmos em Cristo vai mexer com a nossa vontade. Sabe por quê? Porque para ser discípulo tem que fazer como ele fez. Para ser discípulo tem que falar como ele falava. Para ser discípulo tem que viver como ele viveu. Para ser discípulo, aleluia, tem que seguir as ordens dele, aleluia, tem que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, aleluia, tem que perdoar o outro, aleluia, 7 vezes não, 70 vezes 7, aleluia, e se 70 vezes 7 não der, você vai perdoar de novo, e perdoar de novo, e perdoar de novo, e perdoar de novo, aleluia, para, aleluia, seguir ao Cristo, para ser discípulo dele, aleluia, se roubarem uma capa sua, você tem que dar a outra, aleluia, se baterem na tua face, você dá a outra, para ser discípulo de Cristo, aleluia, se você for para escandalizar alguém, é melhor, aleluia, que você se recolha, meu amado, discípulo de Cristo, aleluia, não é para fazer a nossa, mas a dele, aleluia, a vontade dele, mas essa transformação ninguém quer, sabe por quê? Porque essa transformação custa caro para nossas vidas, porque essa transformação para nossas vidas, aleluia, ela vai custar muito caro. Sabe o que nós estamos vendo no tempo de hoje? Quem aqui já mandou reformar um sofá, ou um banco de um carro, ou qualquer tipo de estofamento? Eu acho que muitas pessoas, se não todos, uma grande parte, sabe o que eles fazem? Eles mudam somente o pano. Você manda reformar um sofá, ele troca somente o pano e faz uns enchimentos aonde estiver meio caidinho. Mas a estrutura do sofá é a mesma. O madeiramento do sofá é o mesmo. Se for uma cadeira, a madeira é a mesma, ele troca só o estofamento, só o pano. E quem olha diz que está lindo e diz que é novo. Mas quem conhece por dentro, a Bíblia diz que é como sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro.
E o que nós temos visto hoje no meio das igrejas, no meio dessas conversões, é bonito por fora, mas sem mudança nenhuma por dentro. Mas nessa noite a proposta de Deus para mim e para a sua vida, aleluia, não é só uma mudança externa, é uma mudança externa para a glória do nome do Senhor. Aleluia, as pessoas olharem para nós e dizer assim: esse cara mudou, essa mulher mudou, esse jovem mudou, aleluia, ele era de um jeito, mas ele se converteu, ele se transformou numa outra pessoa. É se transformar em outra pessoa, amado. Não é ter um pano, não é ter uma capa, não é ter uma aparência. É daquele jeito, porque sabe o que eu vou dizer para você aqui? Sabe como você conhece de verdade alguém? Aleluia. Não é quando está tudo bem, é quando você aperta aquela pessoa. É quando a coisa fica feia. Sabe quando a gente fala palavrão? A gente não, porque eu não costumo falar essas coisas. Mas sabe quando o camaradinha fala palavrão? Não é quando ele está brincando nem falando com você, não. É quando aperta ele, é quando a coisa está feia, que você põe na parede, aí ele xinga, ele fala, ele reclama, ele volta tudo ao que era, e ele diz tudo o que não deveria ter dito. Mas sabe por quê? Porque não houve uma transformação interna, foi tudo capa. E quando as coisas acontecem, fazem como as pessoas costumam dizer aí, o caixão se abre e o velho homem aparece. Mas nessa noite, nós viemos aqui, aleluia, para matar o velho homem e ressuscitar uma nova criatura com Cristo. Uma nova criatura com Cristo. Você sabe por quê? Que hoje o evangelho espanta ao invés de atrair? Você sabe por que as igrejas por aí muito mais espanta do que atrai? Sabe por que hoje as igrejas estão desesperadas para fazer grupos familiares, para fazer células, para fazer isso? Porque as pessoas estão com medo de entrar na igreja. Hoje as pessoas olham a igreja e torcem o nariz. Mas sabe por quê? Porque é muita pessoa com capa. Mas se a igreja, aleluia, for uma igreja transformada pelo poder do Espírito Santo, a pessoa entra aqui, aleluia, e é transformada também, é restaurada também, é curada também. Deus batiza, faz coisas grandes, restaura a família, restaura todo o seu ser. Mas nós precisamos ser esse canal de bênção para essas vidas. Nós precisamos ser o exemplo. Nós precisamos ser transformados. Precisa estar o amor de Deus em nós. Se você ler o texto vai começar do versículo 9, ele vai começar a falar do amor. E sabe o que as pessoas querem ver em nós? Primeiramente, amor. Para ser discípulo de Cristo tem que amar. Pastor, mas eu amo. Mas que tipo de amor é o seu? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Sabe o que ela quer dizer? Sabe o que Tiago está querendo dizer? Que não adianta você ficar aqui parado dizendo: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não adianta. A fé tem que agir. A fé tem que estender a mão, a fé tem que ir buscar. O amor é a mesma coisa, amado. Não adianta você ficar de longe dizendo: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Só de palavra não funciona. Cadê as suas atitudes de amor? Jesus dizia assim: eu amo os pecadores. Sabe para onde ele ia? Ele ia para os palácios, ele ia para as festas, ele ia para... Não. Ele dizia assim: eu amo os pecadores. Aí ele chegou para um homem e disse assim: desce daí, pecador Zaqueu, aleluia, eu te conheço, desce daí porque eu vou na tua casa, porque eu te amo, Zaqueu. Rabashurekanda lamanai, aleluia. Zaqueu, aleluia, vem cá, eu vou mudar a sua vida, Zaqueu, vem cá que eu vou conversar com você. Aí as pessoas ficaram olhando e dizendo assim: quem é esse que entra na casa de pecador? Eu vou dizer para você, sabe quando vão saber que você ama de verdade? Quando você entrar na casa do pecador, aleluia, e dizer: eu vim aqui porque eu não sou melhor do que você, eu vim aqui porque Jesus te ama, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou chamando você para minha igreja, não porque lá todo mundo é santo, não porque lá todo mundo é bonzinho, porque lá são pecadores transformados pelo poder de Deus, e nós estamos lá para cuidar de você, louvado seja o nome do Senhor. Cadê o nosso amor, irmãos? O nosso amor que fica de palavras, que fica só de abraçar na hora de louvor, do louvor que fica só de abraçar quando o pastor manda, que fica só, mas a gente não liga durante a semana, a gente não se importa, a gente não quer saber o que está acontecendo dentro da igreja. E o nosso amor pelo reino de Deus, pelo reino de Deus.
O que está acontecendo com a nossa transformação? Em que nós estamos nos transformando, nos convertendo a quê? Nós precisamos sermos apaixonados por Cristo. Nós não temos hoje paixão por Cristo. Nós não temos amor incondicional por Cristo. Como eu disse há umas ministrações atrás, nós estamos colocando um monte de coisa acima do amor de Cristo. Eu disse hoje pela manhã, e eu falei sobre isso durante 2 ou 3 minutos, e eu falei, irmãos, quando eu amo alguém, quando eu amo alguma coisa, não consigo esconder. A maioria das pessoas são assim, tem pessoas que são muito mais discretas, mas outros não conseguem esconder. Tem pessoas, como eu disse aqui, que ama futebol, ama o time de futebol. Ele não consegue esconder a sua paixão pelo time. Ele vai, até que ele chega no time e fala assim, e aí seu time? Oh, perdeu de novo, hein? Porque ele é apaixonado. Tinha um moço aqui conosco, que eu amo ele de paixão, Maurício, uma bênção. Mas ele era apaixonado pelo Corinthians. Ele não tinha como, ele tinha que falar. Ele gostava de provocar o Flávio, pastor Flávio, ele gostava de provocar o Zete, e ele não via a hora de poder dar uma cutucada. Sabe por quê? Porque ele gostava. E ele é um cara super divertido, super bacana, mas a gente percebia isso nele, ele gosta. Tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de balé, tem gente que gosta disso, que gosta de aquilo, e a gente percebe, poucos minutos que você conversa com a pessoa, que gosta de alguém, essa pessoa está sempre falando do nome dessa pessoa, essa pessoa está sempre, que há uma oportunidade, coloca essa pessoa no meio. Isso chama-se paixão, isso chama-se amor. E eu vou dizer para você, Jesus é apaixonado por você, aleluia. Jesus é apaixonado pela igreja, é tão apaixonado, aleluia, que ele deixou um livro, louvado seja o nome do Senhor, totalmente inspirado por ele, só fala de você, aleluia, só fala da igreja, aleluia, só fala de estar com você, só fala de cuidar de você, de amar você, de levar você para o céu, de ter uma vida diferente com você. Ele só fala de você aqui nesse negócio, ele só fala de você nessa Bíblia. Sabe por quê? Porque ele te ama. E nós, o quanto falamos dele, e nós, e na nossa transformação, o que nós falamos de verdade. Quanto tempo você gasta falando de Cristo para alguém? No seu trabalho, no ônibus, no carro. Quanto tempo você gasta? Quanto tempo você gasta falando da sua igreja? Porque se eu sou apaixonado por Cristo, eu sou apaixonado pela obra dele, e a igreja do Senhor é a obra do Senhor, que foi colocada nas nossas mãos para que a gente faça. Se você ama alguém, e esse alguém coloca algo para você fazer, amados, quando você ama de verdade, você quer fazer o melhor para essa pessoa, ou não é verdade? Se você ama alguém, e alguém diz assim, olha, prepare uma festa de aniversário para mim, ou para fulano de tal, que você ama, eu sei que você ama, prepara para ela, prepara para ele. Você vai tentar fazer o melhor, você vai tentar dar o melhor, você vai cuidar do melhor, sabe por quê? Porque você está fazendo, aleluia, para quem você ama, e estar aqui na igreja, adorando a Deus, buscando o Senhor, aleluia, estar aqui envolvido no reino de Deus, estar aqui, aleluia, evangelizando, estar aqui convidando pessoas, estar aqui trabalhando por esse reino, é um momento, aleluia, uma forma da gente mostrar que nós estamos convertidos de verdade, e que agora, aleluia, nós falamos como Paulo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, louvado seja o nome do Senhor. Quanto tem de Cristo dentro de você hoje? Quanto tem de Cristo em você hoje? A transformação que Ele pede para nós aqui nesta noite, querido, ela precisa ser trabalhada, mas a transformação, ela não é só financeira, ela não é só de aparência, é uma transformação total.
Paulo fala que nós éramos velhas criaturas, mas agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele diz assim: as coisas velhas se passaram, e agora tudo se faz novo. As coisas velhas se passam, e agora tudo se faz novo. Então, se eu aceito Jesus, e a minha vida continua com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com a mesma vontade, com o mesmo sentimento, eu continuo a mesma pessoa que eu era antes, então eu ainda não conheci a Cristo. Porque ele está falando, as coisas velhas foram embora. As coisas velhas foram embora. Eu gostava de pornografia, mas ela foi embora da minha vida. Eu gostava de cerveja, mas ela foi embora da minha vida. Eu me prostituía, mas isso foi embora da minha vida. Eu não perdoava, mas isso foi embora da minha vida. Eu não conseguia amar, mas agora isso foi embora da minha vida. Porque as coisas velhas se passaram e eu me transformei num novo homem, aleluia, segundo a palavra do Senhor. Isso é transformação, meu irmão. Isso é transformação. Nós precisamos renovar o nosso entendimento. Renovar o nosso conhecimento. Nós ouvimos uma palavra poderosa quarta-feira passada, você veio, você que não veio, você perdeu. O pastor Flávio ministrou uma palavra poderosa ao nosso coração, falando justamente sobre coração, falando sobre, aleluia, a mudança que precisa haver no nosso coração, que precisa mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de nos entregar. Nós estamos nos entregando muito pouco. Uma vez ouvindo, vou falar de novo do pastor, do missionário Davi Miranda, porque merece. No início da minha conversão, eu ouvia demais esse homem, e eu ficava encantado com as experiências dele, encantado com as experiências. Sabe por quê? Esse homem aceitou a Jesus em 59, e em 62 ele já tinha a primeira igreja. Com 3 anos de convertido, ele já estava abrindo sua primeira igreja. Ele conta, numa das suas experiências, que ele, quando aceitou a Jesus, ele se transformou de uma maneira tal, que ele passava horas e horas e horas e horas em oração. Não era como a gente que ora meia hora, o joelho já está doendo. Hoje nós viemos aqui na consagração, oramos aí 1 hora, já está cansado. Ele passava horas e horas orando. E ele diz que um dia, ele tinha orado tanto, ele tinha passado a noite em oração, e estava em consagração, em jejum, e ele trabalhava como office boy no centro da cidade. E ele conta que ele pegou a sua malinha e foi para o ponto de ônibus, pegar o ônibus para ir para o trabalho. Quando ele estava no ponto de ônibus, que ele encostou numa mulher, uma mulher caiu endemoniada, sem ele abrir a boca, sem ele fazer nada, sem ele falar nada. Ele conta que ele abaixa, ora pela mulher, expulsa o demônio, a mulher levanta e começa a chorar e abraça ele, e ele não entende nada porque ele era muito jovem ainda também. Mas depois ele foi entender que era a presença de Deus na vida dele. Mas isso custa caro, irmão. Isso custa caro. Ser convertido de verdade custa caro, sabe por quê? Porque tem que mudar o nosso entendimento. Sabe qual é o problema? Nós estamos aqui dentro da igreja, mas estamos preocupados com a nossa conta bancária. Nós estamos aqui dentro da igreja, mas estamos preocupados com o dia de amanhã. Nós estamos aqui dentro da igreja, mas estamos preocupados que se você der uma oferta maior, talvez vai faltar para a sua casa. Talvez se você der um pouco mais para a igreja, você vai deixar de descansar. Eu falei
Na ministração passada, eu coloquei no meu coração, irmãos, eu já estou há mais de 30 dias sem trabalhar, mas sabe como eu estou fazendo? Eu estou vindo todo dia aqui para a igreja, todo dia eu faço um período de oração, todo dia eu faço alguma coisa por essa igreja, todo dia eu faço algo, eu limpo, eu pinto, eu arrumo, eu faço alguma coisa. Sabe o que eu falei para Deus? Eu falei: Deus, o Senhor me dá demais, aleluia, eu vou dar alguma coisa para o Senhor merece, aleluia. Sabe por quê, Senhor? Porque eu também quero ver coisas extraordinárias acontecendo na minha vida, através da minha vida e nessa igreja, para a glória do teu santo nome, Senhor. Se eu quero mais, irmãos, eu vou dar mais. Eu tenho uma proposta para você aqui nessa noite, aleluia. Dê mais para o Senhor, aleluia. Se entregue mais pelo Senhor. Nós estamos falando de uma igreja que vai além do templo. Sabe o que é além do templo? É ir além daquilo que você imaginou, é além das suas forças, é além daquilo que você suporta. Deus está chamando a igreja Restauração e Vida para ir além do templo, para você fazer mais do que você está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque fazendo mais do que você está fazendo, você vai ver e vai receber muito mais, aleluia, do que você está recebendo. Mas nós vamos fazer mais, renovação do nosso entendimento. Renovação do nosso entendimento, não é só o que nós vemos muitas pessoas pregando por aí, é pessoas que querem renovar o entendimento, mas no sentido de tirar proveito. Bom, agora eu sou evangélico, bom, agora eu tenho Cristo, bom, agora eu tenho o Espírito Santo, tenho o Pai, tenho Jesus, tenho 3, como eu vou tirar proveito disso? Não, não é isso, você não vai tirar proveito disso. Você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não é você que vai usar o Cristo, é Cristo que quer usar você, aleluia. E às vezes a gente acha que renovação do entendimento é renovar, é como eu vou levar vantagem, é como eu vou, principalmente o povo brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, mas que vantagem eu levo sendo evangélico? Nenhuma. Nenhuma, pastor, então eu vou embora. Nenhuma. A única vantagem que você leva é que você tem um Deus, aleluia, em quem você pode confiar, e disse para você assim: eu estarei com você até a consumação dos séculos. Promessas, nós falamos sexta-feira aqui, eu disse aqui sobre promessas, nós oramos pelas promessas de Deus. Está errado, nós não temos que orar pela promessa de Deus, a promessa de Deus já é uma verdade na minha vida. A única coisa que eu preciso orar é dizer assim: Senhor, eu quero ser solícito, aleluia, na tua presença, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que quando o Senhor quiser usar, aleluia, eu estou pronto, e eu posso dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos que orar pelas promessas, nós temos que orar para dizer assim: Senhor, não me deixa estar envolvido com outras coisas, como Paulo fala, nós que já somos, aleluia, que somos testemunhas, aleluia, nós precisamos agora, aleluia, não nos embaraçarmos com as coisas desse mundo. Querido, eu quero dizer para você: coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Cumpra com as suas obrigações, trabalhe, estude, cuide da sua família, cuide de tudo, aleluia. Mas diga: Senhor, Tu és o primeiro, e eu vou fazer algo pelo Senhor. Eu achei bonito, não vou citar o nome da irmã, porque eu não sei nem se ela quer, mas eu estava vindo aqui num dia de manhã, eu tinha vindo à tarde, já tinha vindo de manhã. Aí quando eu chego aqui, tinha um carro estacionado, e a pessoa colocando o material aqui dentro da igreja, sem ninguém ver, sem ninguém saber, sem fazer propaganda, sem nada. Sabe por quê? Porque o coração estava transformado. Senhor, é para o Teu reino, não preciso de aplausos, não preciso que ninguém fale comigo. Sabe por quê? Porque eu mudei meu entendimento, Senhor. Eu quero trabalhar para o Teu reino. Eis-me aqui, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Irmão, tem coisa para você fazer aqui na igreja. Pastor, mas o que eu posso ser? Você pode ser um intercessor, aleluia. Você pode ser um obreiro, você pode ser um pregador, você pode ser um monte de coisa, você pode ser um evangelista. Eu estou querendo montar um grupo de evangelismo, irmãos. E eu estou orando a Deus, para Deus levantar você, aleluia, que queira sair com amor às almas, transformado pelo entendimento. Não mudar só o seu sentimento, mas mudar, aleluia, a sua vida de verdade. Mudar o seu entendimento. O que você entende do evangelho?
Algo para levar vantagem? Não. O que você entende do Evangelho? Você vai colocar Deus em categorias? Porque o que nós vemos é isso, é igrejas colocando Deus em categorias. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aqui, a mão de Deus está aqui, porque aqui há milagre, porque aqui há isso, aquilo outro, aí na outra é a igreja da adoração, aí na outra é a igreja apostólica, os pés apostólicos, a mão apostólica, aí na outra é a igreja não sei do que, cada uma é igreja, irmão, Deus é um só, aleluia, e Ele cumpre, Senhor, e vem sobre as nossas vidas segundo a nossa necessidade. Pedro fala isso, que nós devemos lançar nele toda a nossa ansiedade, aleluia, porque ao seu tempo Ele cuidará de nós, aleluia, porque Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele é sim o Deus poderoso, Ele é o príncipe da paz, aleluia, Ele é o Deus forte, Ele é o nosso Deus, aleluia, mas Ele é o nosso Deus completo. Nós estamos aqui para adorar um Deus completo. Conversão, irmão, quanto você se converteu? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Sabe para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que estamos experimentando a vontade de Deus? Ou estamos experimentando a nossa própria vontade, achando que é a vontade de Deus? O que nós vemos muito hoje é: Senhor, fala comigo, mas fala aquilo que eu quero ouvir. O que nós ouvimos muito hoje é: pastor, eu quero que Deus me use, mas eu queria que Ele me usasse assim, assado, desse jeito. Eu ouvi alguém me contando essa semana, eu fiquei estarrecido, eu falei, graças a Deus que na nossa igreja não tem isso. Porque alguém me contou e disse assim, que o pastor queria pintar a igreja. O pastor queria pintar a igreja, precisava pintar a igreja. E ele pediu na igreja, e um jovem veio até o pastor no final do culto e disse assim, pastor, eu pinto, eu dou o dinheiro, dou a tinta para comprar, para pintar a igreja, mas só se o senhor pintar da cor que eu quero. Essa cor que o senhor quer pintar, eu não quero não. Se o senhor pintar da cor que eu quero, eu dou a tinta. Sabe o que o pastor fez? Pintou da cor que ele queria. Para. Hã? Meu Deus do céu, isso é reino de Deus, irmãos? Isso é reino de Deus? Isso não pode ser reino de Deus, irmãos. Aí eu vou, pastor, mas eu vou cantar, mas só canto as músicas que eu quero. Aí o Miriam vem dançar, pastor, mas a gente só dança as músicas que a gente quer dançar. Aí o pregador só quer pregar aquilo que ele acha que deve pregar. Isso não é reino de Deus, irmãos. Reino de Deus é experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Raramente ela vai bater com a nossa vontade. Raramente será exatamente aquilo que a gente quer, porque é a vontade dele, é a vontade dele. Ele diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos, aleluia. Porque Deus está olhando para um lado e nós estamos olhando para o outro, mas quando nós olhamos para o mesmo lado, a vontade de Deus bate com a nossa vontade. Mas Ele está falando primeiro conosco sobre isso. Qual é a vontade dEle? Eu estou disposto a aceitar a vontade dEle, mesmo que ela não esteja como a minha. Como é que nós vamos fazer como alguns pastores ensinam? Vou colocar Deus na parede e dizer, Deus, eu quero uma igreja, mas azul não serve. Ele diz, mas eu quero você naquela igreja azul. Não, azul eu prefiro ir para o inferno. Então vai. Se for para ir naquela igreja azul, eu prefiro ir para o inferno. É para lá que você vai mesmo.
Porque Deus está querendo que a gente faça a vontade dEle. E a vontade dEle, aleluia, como Jesus falou, sabe, Ele morreu para fazer a vontade do Cristo, de Deus. Ele falou assim: eis, Deus, o papai, era o Pai, essa cruz vai ser muito difícil, isso vai doer, eu vou sofrer demais, tem mesmo que fazer? O pai se calou. Sabe aquelas coisas que os filhos perguntam, a gente só olha assim? Nem vou falar nada. Acho que Deus olhou e falou assim: nem vou falar nada, Jesus. Ele disse: então, Pai, seja feita a tua vontade. Não é isso que eu queria, não era essa dor que eu queria passar, mas em todo caso, seja feita a tua vontade, Senhor, aleluia. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque ele disse: seja feita a sua vontade. Sabe qual é o nosso problema? É que nós batemos na mesma tecla, nossa vida não vai, nós estamos amarrados, a nossa vida não deslancha, a nossa vida espiritual não sai daquilo, e a gente está toda hora desanimado, uma hora para cima, outra hora para baixo, uma hora para cima, outra hora para baixo, desanima daqui, e uma hora a gente está todo alegre, glorificando, outro dia está: ô pastor, ora por mim, outro dia não sei o que, um dia você quer cantar, outro dia já não quer mais, um dia quer evangelizar, outro dia não quer mais, um dia quer ser obreiro, outro dia não quer mais, e a nossa vida fica para lá e para cá. Sabe por quê? Porque nós ficamos lutando da nossa vontade com a vontade de Deus. A nossa vontade é a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, aleluia, as coisas deslancham. Quando a gente faz a vontade de Deus, as coisas andam. Quando a gente faz a vontade de Deus, as coisas caminham, aleluia. Mas quando a gente faz a nossa vontade e quer encaixar a vontade de Deus na nossa vida, aleluia, é como o cantor que quer ser pregador. Ele canta maravilhosamente, ele tem uma voz sensacional, Deus usa ele tremendamente, mas ele cisma que ele quer ser pregador, e não vai, e não anda, e ele diz: Deus, o Senhor me abandonou. Ele diz: não, volta para o meu caminho, faz o que eu te mandei, aleluia, eu vou colocar você em posição de honra. Deus está falando aqui nesta noite, aleluia, para a sua vida, aleluia, coloque-se diante do Senhor e diz: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, Senhor, aleluia, mesmo que seja amarga, mesmo que seja amarga, porque tem tempos, querido. Quem gosta aqui de, uns chamam de suco, outro de caldo, caldo de cana, quem gosta? Nesse calor é bom, né? Eu particularmente não gosto. Mas você já viu lá na moinha como é que é o negócio? Você acha que a cana gosta daquilo ali? A pessoa, se você fosse a cana? O cara lá esperando, tranquilão. Quem sofre? A cana. O cara manda a primeira. Aí acho que a cana fala assim: ufa, acabou. Aí ele pega, vira pro outro lado. Agora chega, né? Não, ele dobra. Aí a cana fala: agora estou livre. Não, ele dobra mais uma vez. Quando só tem o bagaço, quando não tem mais nada para tirar, ele pega e joga o bagaço fora. Deixa eu dizer para você, fazer a vontade de Deus, às vezes é deixar Ele espremer. Espremer. Porque quando Ele espreme, é que vai sair o que tem de valor e o que serve para Deus usar na sua vida. Porque às vezes, irmãos, o que a gente quer que Deus use, essa revelação está vindo agora do Espírito Santo para a minha vida. Isso não tem nada escrito aqui, mas Deus está falando para mim aqui nesse momento, que o que às vezes, o que Deus quer, que nós queremos entregar para Deus usar, não serve. Não serve. Se Ele não quer. E se Ele não quer, sabe por quê? Porque isso é mundano. Isso é coisa sua. Isso é para o seu deleite. Isso é para você ser aplaudido. Isso Ele não quer. Ele está apertando você. Sabe por quê? Porque Ele quer tirar de você o sumo que realmente vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Para a gente ter essa vida transformada e experimentar qual seja a sua agradável, perfeita vontade de Deus, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. Precisamos mudar o nosso modo de agir. Precisamos mudar o nosso modo
de viver. Precisamos encontrar o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Transformando-nos. Ninguém vai conhecer a Deus se não for transformado. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Até Moisés, que pediu para ver Deus, não viu. Ele viu uma sombra passando. Ninguém viu a Deus. Sabe por que ninguém viu a Deus? Porque esse corpo não suporta ver a Deus. Não suporta a glória de Deus. Aí ele diz assim, que ele vem buscar uma igreja, lavada e remida no seu sangue. Mas ele diz que ele vai transformar esse corpo, num corpo incorruptível. Ele vai mudar o nosso entendimento, e vai mudar a nossa vida, o nosso corpo. Será um corpo incorruptível. O que ele quer dizer? Esse corpo não será influenciado com as coisas da terra. Não importa se é bonito, se é feio, não terá o conceito de beleza, não terá o conceito de homem e mulher, não terá o conceito de rico e pobre, não terá o conceito de branco e negro, não terá o conceito que a gente acha tão importante aqui na terra. Tão importante. Quem mora no bairro nobre, quem mora na periferia, quem ganha mais, quem ganha menos, quem tem um carro bom, quem tem um carro... Não. Ele diz assim, eu vou transformar o seu corpo e o seu entendimento, para que você entenda que quando você vive em prol do reino de Deus, isso tudo não passa de balela. E sabe o que Deus está querendo das nossas vidas? É que hoje a gente já viva o reino de Deus aqui na terra. Que a gente pare de se preocupar um pouco com a nossa vontade. E se preocupe, o que o Senhor quer da minha vida, Senhor? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim, Senhor? O que o Senhor deseja fazer? Tem uma música que eu amo, que eu gosto muito, um louvor da Aline Barros, que é Usa-me. Eu acho uma das maiores orações, se a gente fizer de verdade, para Deus nos usar. Só que eu acho também o maior compromisso, porque quando Deus decide usar um homem, escute o que eu estou te falando, porque eu não quero te enganar, quando Deus decide usar um homem, a primeira pessoa que Ele vai transformar, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu patrão, não é o seu pastor, Ele não vai transformar outra pessoa, a não ser você. Quando você diz, Senhor, eu quero ser usado, Ele diz assim, vem para a forma. Eu poderia pregar mais uma meia hora e falar para você sobre um homem que foi transformar, sobre o ensinamento de transformação, quando ele fala do vaso na mão do oleiro. Ele disse, você está vendo aí? Eu vou usar esse vaso, mas do jeito que ele está não serve. Vou quebrar e vou fazer outro. Nesta noite, eu quero encerrar essa palavra, deixando um alerta para você, um alerta para a igreja. Não seja um simpatizante, não seja um frequentador. Com esses, Deus ainda não está mexendo. Seja um convertido, um transformado pelo poder da palavra de Deus. Que você acorde pensando em Cristo, durma pensando em Cristo, trabalhe pensando em Cristo, que a sua igreja seja a sua casa, Nós estávamos trabalhando aqui sábado, e eu achei bonito, vou até usar o nome dele, me permita, e eu estava fazendo uma outra coisa, e eu estava ouvindo o Zé falar com outros irmãos que estavam trabalhando. E o Zé estava falando sobre textura, que ele fez um curso no Senai para fazer textura. Por sinal, ele fez uma textura muito linda no corredor da igreja, das salas da igreja. E ele disse que ele estava fazendo
a textura aqui na igreja. E alguém perguntou para ele assim: quanto você cobra para fazer na minha casa? Para você fazer na minha casa? Aí ele disse assim: eu só faço na minha casa. Aí a pessoa falou assim: mas você está fazendo na igreja? E ele disse assim: mas eu só faço na minha casa. Você entendeu? Essa aqui é a nossa casa. Essa aqui é a casa do Pai. É a casa de oração. É uma igreja que quer se expandir além desse templo. Mas ela só vai se expandir. Não é expansão de quebrar essa parede e comprar o terreno e fazer, não. Ela vai se expandir através de mim e através de você, numa vida inconformada com esse mundo, mas transformada pelo poder de Deus. Amém, igreja? Posso orar com você?